No Marco Zero de Belo Horizonte, onde avenidas se cruzam e a cidade respira história, ergue-se uma torre que há 85 anos aponta para o céu. Não apenas um prédio, mas um testemunho vivo da fé de gerações. Esta é a primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Esta é a história de sua restauração para o futuro. Em 2018, um novo pastor assumiu a liderança da igreja e, junto com ela, um chamado inesperado. Eu sou o pastor Juan Nossi, aqui da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Fui criado aqui nessa igreja, apresentado aqui pelo pastor Murilo Cassete, conheci minha esposa, me batizei ou fui batizado aqui nessa igreja também. Aqui me casei, fui para São Paulo estudar teologia. Em 2018 eu volto então para esse projeto de revitalização da PIB-BH. E desde 2018 nós temos trabalhado arduamente para que não só a igreja enquanto organismo seja revitalizada, mas também a igreja enquanto organização. E todo esse restauro faz parte desse projeto. Um sonho que Deus colocou no nosso coração de 49 anos, onde nós temos 7 ciclos de 7 anos. Em cada ciclo ali nós temos objetivos, nós temos um planejamento, uma meta, algo que a gente precisa trabalhar. E dentro do nosso planejamento, o restauro da igreja era algo que nós queríamos startar nesse primeiro ciclo, que é o que tem acontecido e está acontecendo. E a gente está aqui para contar um pouco dessa história para vocês. Nem sempre construir um templo é apenas erguer paredes. Em 1940, a fé encontrou resistência. A construção da primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, em pleno coração da cidade, foi vista por muitos como uma afronta. Houve protestos e até mesmo uma solicitação de embargos pelas autoridades religiosas da época. Mas Deus já havia preparado o caminho. O então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, interveio pessoalmente e garantiu que o templo se erguesse. Assim como construir, restaurar também traz os seus desafios. Mas enquanto a construção ergue o novo, a restauração exige escuta, cuidado, respeito. É preciso olhar para trás com atenção e para frente com sabedoria. Quando eu fui convidado para pastorear essa igreja, eu não tinha a informação de que ela era tombada tanto no município quanto no estado. Essa é uma informação que eu tive após iniciar aqui o meu trabalho, através de pesquisas, enfim, informações, conversando com membros, diretoria, parte administrativa, e aí que eu me dei conta então do desafio que nós tínhamos, porque o prédio ele estava muito deteriorado, ele precisava de uma reforma urgente, a igreja não tinha condições financeiras para executar isso, e então quando nós nos deparamos que esse era um prédio tombado, nós entendemos que o desafio era maior porque a manutenção seria uma manutenção especializada, seria uma manutenção mais cara, e embora o prédio fosse tombado, nós nunca tivemos, ou até aquele momento não tínhamos recebido nenhum tipo de ajuda. Então era algo completamente novo, inovador, era algo que nós não sabíamos nem qual caminho percorrer. O templo, tombado como patrimônio municipal e estadual, pedia socorro. Era mais que burocracia, era um clamor da memória. E com coragem e muita oração, o processo começou. E eu me lembro que eu estava com o pastor Ricardo, que na época era diretor da Sociedade Bíblica do Brasil, do escritório Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, e ele me apresentando algumas pessoas, ele me apresentou o deputado estadual, na época, Léo Portela. E o Léo Portela falou, cara, eu acho que é possível nós pleitearmos o restauro da igreja via lei de incentivo. É algo novo, nunca vi nenhuma igreja cristã evangélica passando por isso, mas acredito que é possível. Eu vou te contactar com um dos meus assessores, o Daniel, e vocês iniciam essa conversa. Eu conheci a família Portela através do Léo, e quem me apresentou foi o Ricardo, da Sociedade Bíblica do Brasil. Grande figura. E aí neste dia, o Léo ligou pro Daniel, né? E aí
através do Daniel, então conheci a Marilda Portela e depois conheci o Lincoln. E de fato, assim, a cada dia que passa, a cada conversa, a cada encontro, o nível de respeito aumenta muito, porque a gente não está falando de uma história de 1, 2 anos, né? A gente está falando de uma história de 30 anos, de 40 anos. E é muito bonito ver o legado que vocês estão deixando na nossa cidade. Então isso nasce assim no coração da gente mais ou menos em 2018, meados do mês de agosto, ali setembro. Em 2019 nós começamos uma equipe técnica e essa equipe técnica inclusive trabalhou ao longo da pandemia. E essas pessoas, elas se entregaram. Então eu comecei a conversar com o Daniel meados de agosto de 2018, quando em 2019, talvez no mês de junho provavelmente, nós tenhamos feito a primeira reunião com a equipe técnica e essa equipe começou a trabalhar pesquisando a respeito dos documentos da PIB-BH, fotografias, recursos audiovisuais, e eles fizeram primeiro um grande levantamento da história. A partir disso, escreveram um projeto e nós precisávamos então registrar isso nos órgãos competentes. Todo o projeto foi aprovado, nós conseguimos algo assim extraordinário, que foi já um investimento inicial da Copasa. Então a Copasa, ela investe para que nós pudéssemos então elaborar os projetos arquitetônico, projeto de incêndio, projeto elétrico, projeto hidráulico. E é extraordinário porque é fácil uma empresa apoiar e investir quando há retorno. Quando a obra é pública, por exemplo, aqui na Praça Raul Soares, quando começar a obra, nós teremos televisão aqui na porta, nós teremos rádio, cobertura. Eu acredito que será uma cobertura até internacional do que está acontecendo aqui. Mas nesse primeiro momento, não. A elaboração de projeto é algo invisível, algo que ninguém vê, não tem retorno. Fui convidada para o grande desafio que era trabalhar no restauro Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Ela está inserida no conjunto urbano da Praça Raul Soares. Ela tem um estilo neogótico com detalhes art déco. O que é bacana do neogótico é essa verticalização da edificação como uma forma da gente chegar mais perto de Deus. Ela surgiu para mim, né, como um grande desafio. A princípio era uma coisa assim que a gente não sabia se ia dar certo ou não. A gente não entendia na época nem qual tipo de processo a gente ia entrar para esse projeto ir para frente e dar certo. E a gente chegou aqui na igreja, o pastor Juan tinha acabado de chegar, a igreja tinha poucos fiéis, a gente andava, né, pelos corredores vazios, sem nada, às vezes dava até um medinho de andar por aí. E a coisa foi acontecendo. Não foi fácil, tanto não foi que a gente está há 6 anos nesse processo, né? Restaurar não é apenas reformar, é honrar as histórias e projetar o futuro. Mais do que uma obra em andamento, este templo é a expressão visível de uma missão invisível. Hoje é dia 26 de janeiro de 2022 e a gente acabou de ter uma reunião aqui com o pessoal do restauro para que a gente possa elaborar os projetos arquitetônicos. Aquilo que Deus colocou no nosso coração em 2018 está se tornando realidade. A Copasa já entrou com o primeiro investimento, os projetos vão ser escritos agora e logo logo a gente vai começar as obras aqui na Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Esse vai ser um restauro histórico na nossa cidade e logo logo você vai participar. Nos últimos anos foram inúmeras reuniões, planejamentos e desenvolvimento do projeto de restauro, que inclui um extenso projeto arquitetônico, hidráulico, luminotécnico, elétrico, acústico, para tornar o templo pronto para os próximos anos que virão. E hoje é o dia da entrega oficial desses projetos para que nós possamos startar a segunda fase desse projeto, que é a captação, e nós estimamos aí algo em torno de 20 milhões de reais para que nós possamos, a partir dessa captação, executar os projetos que foram elaborados. Nada disso seria possível sem parcerias. A Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais, o Ateliê da Memória, a dedicação da equipe técnica. A família Portela, juntamente com o assessor Daniel Assis, APA Cultura e Patrimônio. Todos eles têm sido decisivos e fundamentais nesse processo.
A Igreja Batista como um todo, essa principalmente o PIB, é uma das únicas igrejas que tem um processo de tombamento e está em um projeto de restauração. Então, cada fiel, cada pessoa que usa essa igreja, que vem aqui se sentir acolhido pela igreja, tem que entender o valor e o tesouro que vocês têm na mão. A oração que eu tenho feito para Deus é: não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Eu não quero gastar a minha vida em nada que não seja eterno. A vida não tem ensaio, a vida não volta, o tempo não volta, sabe? Cada minuto que a gente vive é um minuto vivido. Então eu tenho orado dizendo: Deus, eu quero investir a minha vida em algo que é eterno. Eu quero investir a minha vida em algo que deixará marcas, em algo que abençoará gerações. E eu te convido a fazer essa oração, não me deixa de fora. Estamos restaurando o templo, mas mais do que isso, estamos preparando o futuro, porque estamos assentados na fé dos que vieram antes de nós. E é nosso dever, com gratidão e esperança, preparar a casa para aqueles que ainda virão.